A vida e as riquezas. A vida cristã e as riquezas, um assunto um tanto quanto emblemático para se falar, pois algumas pessoas quando escutam isso já pulam fora, nem querem ouvir a palavra, já condenam, já querem serem duros, radicais e nem dão atenção e nem procuram estudar sobre. Eu tenho pouco tempo para falar para você aqui, pensando para quem está ao vivo, se Deus me permitir, eu vou fazer com vocês uma sequência dessas mensagens. Eu quero que você vá comigo no livro de Marcos, eu vou começar em Marcos, capítulo de número 10, versículo 17. Marcos 10, versículo de número 17, que diz assim: E pondo-se a caminho, correu para ele um homem, o qual se ajoelhou diante dele e lhe perguntou: Bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? E Jesus disse: Por que me chamas bom? Ninguém há bom senão um que é Deus. Tu sabes os mandamentos? Não adulterarás, não matarás, não furtarás, não dirás falsos testemunhos, não defraudarás alguém, honra teu pai e a tua mãe. A ele, porém, respondendo, disse: Mestre, tudo isso guardei desde a minha mocidade. E Jesus, olhando para ele, o amou e lhe disse: Falta-te uma coisa. Vai e vende tudo quanto tens e dá aos pobres e terás um tesouro no céu, e vem e segue-me. Bom, Jesus então, tem um confronto ali através desse jovem que vem até Jesus e fala: Senhor, eu quero ser salvo, eu quero ter a vida eterna, essa que o Senhor prega para todo mundo. Aí Jesus então fala, olha, os mandamentos, os ensinamentos, e ele então, ao ouvir isso, ele fala: isso aí eu já sei, Senhor, isso aí então tá fácil ser salvo, tá, né? Vamos dizer assim, tá safo então, tá livre. Só que o Senhor fala: então tá bom, te falta uma coisa, te falta você pegar todo o seu dinheiro e repartir para os pobres. Eu digo para você que essa direção que o Senhor Jesus está entregando para esse jovem não é uma direção dada para todas as pessoas. Primeiro, vamos partir do princípio do que Jesus está tentando tratar no coração desse homem. E esse homem era rico. Ele era um jovem rico, um homem de muita condição financeira. Alguns até atribuem, né, ao dinheiro, né, a maldade. O próprio Jesus disse que nós não podemos amar o dinheiro. A raiz de todo mal está o amor ao dinheiro. Não quer dizer que o dinheiro seja algo ruim, algo maligno. O demônio, ele mistifica, ele seduz a mente das pessoas, já pensando no dinheiro em si, que compra o leite que você dá para o seu filho tomar, pensando no arroz e no feijão que você coloca na mesa para poder sustentar a sua casa, para que todos possam se alimentar. O dinheiro, ele tem grande proveito, é algo bom, não é algo ruim. Então veja que ter condições financeiras, ter dinheiro não é o problema. Só que o caso desse jovem, o amor dele, a prisão que ele estava, era o dinheiro. As riquezas prendiam ele, e ele então, essa prisão, espiritualmente falando, estava atrelada ao dinheiro que ele tinha. Então o Senhor fala: olha, você tem que dar. Quando ele fala dar tudo, algumas pessoas usam até deste versículo para ensinar de forma errônea, para dizer que a pessoa, para ser de Deus, ela tem que ser pobrezinha, tem que ser humilde, tem que ser uma pessoa, um coitadinho da vida. Pelo contrário, a Bíblia fala, Isaías 1,19, se quiseres e me ouvires, comereis o melhor da terra. Para comer o melhor da terra, você não vai roubar. O melhor da terra, você tem que trabalhar, você vai conquistar seu dinheiro, e com o seu dinheiro você vai comprar aquilo que lhe é necessário, aquilo que vai ser os provenientes da tua vida. Então o dinheiro em si não é maldito. Maldito é o que ama o dinheiro, o amor, o apego às coisas. Então o apego às coisas e ao dinheiro, a avareza, era o problema deste jovem. Então veja que o grande problema de algumas pessoas, que elas acabam atribuindo o dinheiro, que ela prefere: não, eu não quero ter dinheiro, eu não quero ter riqueza, o jeito que tá bom, eu não quero prosperar, eu não quero crescer. Aí você vive uma vida que você sempre condena o dinheiro, você sabe que sem o dinheiro você não paga a tua água, você não paga a tua luz, você não paga nada, você não consegue trocar nada em base daquilo que você sabe que precisa do dinheiro para poder viver. É algo que é necessário para a vida.
Só que esse homem, no caso, como eu falei no início, a vida cristã e as finanças, e o dinheiro e a prosperidade, que é o que muitos condenam. Jesus disse com essa intenção, porque este jovem, especificamente, ele ouviu do Senhor. Eu vou ler de novo o versículo 21, porque ele fala, e Jesus olhando para ele, olhou, disse, falta-te uma coisa, vai e vende tudo quanto tens e dá aos pobres e terás um tesouro no céu e vem e me segue. Então veja, Jesus tinha 12 discípulos. O único que escutou, Jesus teve uma oportunidade em Decápolis, um gadareno disse assim, Senhor, depois de liberto, depois que ele tinha sido expulso daquela multidão de demônios, a Bíblia fala que ele queria estar com Jesus. Jesus, o Senhor me permite ir com o Senhor nessa viagem? Eu quero ser um discípulo do Senhor. E Jesus disse, não, você não vai não, você vai ficar aqui e vai contar para todo mundo o que Deus fez na sua vida. Jesus não permitiu que ele fosse com ele, mas servisse a Deus ali na cidade de Decápolis, naquelas 10 cidades ali onde estava o gadareno. E agora, você olhando aqui nesse sentido, você vê que ele fala, deixe tudo o teu dinheiro e me siga. Aqui eu consigo entender que a questão do coração dele era o dinheiro. Ele amava o dinheiro. Ele não conseguiria viver de uma maneira diferente. O apóstolo Paulo, eu vou até ilustrar para você essa mensagem, o apóstolo Paulo ele fala assim, eu sei viver em abundância, ou seja, eu sei se eu tenho bastante condições, eu posso comer o melhor, amém. Mas eu sei também viver até na miséria se for preciso. Aí ele chega a dizer, em todas as coisas eu sou vencedor. Você que tem muito, você pode ser uma pessoa muito feliz com Jesus tendo muito. Sendo uma pessoa próspera que é fiel a Deus, uma pessoa que oferta, que dizima, uma pessoa que sustenta a obra de Deus, as suas finanças, as suas riquezas, não são só para benefício próprio, mas também para o crescimento da obra de Deus, para manter, para sustentar a obra de Deus, para colocar o plano no seu coração de prosperar, mas com a intenção de você poder viver bem e também proporcionar que a obra de Deus ela dê continuidade. Então veja que o amor ao dinheiro, o apego ao dinheiro, porque quem anda com Jesus, os que pregam, que ensinam, que doutrinam, não podem amar o dinheiro. Não quer dizer que eles não possam ter, que não possam viver do melhor, mas não podem amar o dinheiro, porque se amar o dinheiro, vai se perder. Por isso que a Bíblia fala, olha, você quer me seguir? Você quer seguir aqui as minhas pisadas? Você quer ser meu discípulo? Já que você tem praticado, desde jovenzinho, você aprendeu os mandamentos, você tem guardado, você tem feito isso. Então deixa eu falar para você, deixa esse teu dinheiro aí para quem precisa e vem me seguir. Aqui comigo você vai viver bem, você vai comer bem, mas lembrando, Jesus disse, quem me segue não tem onde recostar a cabeça. Não está dizendo que ele vai ser um miserável. Deus vai preparar no caminho. No meio do caminho, Deus, onde não há caminho, Deus faz um caminho. Onde não há porta, Deus faz uma porta. Deus abre portas. Só que o amor dele estava atrelado às riquezas. Tem pessoas que se ela tiver que descer um degrau, ela se mata, tira a vida. Ela faz uma coisa horrível com ela. Porque ela não sabe viver com menos. Ela sempre está em cima de um pedestal, ela está sempre em cima de um degrau a mais. Ela sempre quer estar um passo à frente. Aí continua a história, o versículo 22. Mas ele, contrariado com essa palavra, retirou-se triste porque possuía muitas propriedades. Então ele fala assim, quer saber, Jesus, eu quero ser salvo sim, mas se tiver que trocar meu dinheirinho, trocar minhas terras, né? Então eu prefiro perder minha salvação. Eu não estou dizendo que ele falou com essas palavras, mas eu estou parafraseando para você. Estou conjecturando, imaginando, porque se o Senhor fala, você quer realmente ser salvo? Você quer realmente andar comigo? Então deixa a tua riqueza e aprenda a ser fiel. Vamos comigo então. Não ia faltar nada para ele. Do mesmo jeito que não faltou para Jesus e nem para os discípulos. Nunca vai faltar nada na mesa daquele que é fiel a Deus. Nunca faltará. Deus nunca deixará faltar, e ainda que seja com muitas vezes com escassez se necessário for, Deus nunca vai nos desamparar. Agora, a pergunta que eu faço para você é a mesma coisa que você acabou de ler comigo. A Bíblia fala que ele saiu triste, ele foi embora. Então quer dizer, o que Jesus falou para ele era algo que ele tinha que fazer. Não é para todo mundo, então vou pegar todo o meu dinheiro e dar para todo mundo, para poder então ser salvo. Pelo contrário,
Muito pelo contrário, as suas riquezas, elas ajudam, a sua prosperidade é a prosperidade da casa de Deus. A casa de Deus vive de mantenedores, de pessoas que são gratas, de pessoas que amam a obra do Senhor. Agora, embora eu saiba de tudo isso, pastor, se tiver que tirar 1 centavo do meu bolso, aí eu já prefiro já não ser de Deus mais. Porque muitos são assim, que se entristecem, mexeu no bolso, a pessoa já fica triste. Não, aí eu já não quero, eu quero Deus. Mas quem que você acha que mantinha a obra de Deus? Você acha que Jesus saía passando aí, achava uma quitanda lá, tinha uma maçã, ele passava e roubava a maçã para comer? Eu não imagino uma coisa dessa. Eram recursos, ofertas entregues nas missões de Jesus para poder manter a obra. Só que esse homem amava mais o dinheiro do que a Jesus. Aí onde está o problema? Aí Jesus fala. Então Jesus, olhando ao redor, disse aos seus discípulos: quão dificilmente entrarão no reino de Deus os que têm riquezas. A questão não é que o rico não vai para o céu. Tire esses emblemas que foram colocados sobre essas falas, sobre esses ensinamentos errôneos. Porque Jesus está dizendo quão difícil será. Não quer dizer que ele não vai ser, é difícil. Porque normalmente a pessoa que tem, ela é avarenta, ela só pensa nela, ela não é uma pessoa grata, ela não é uma pessoa generosa. Provérbios capítulo 11, a Bíblia fala no versículo 24, que aquele que ele espalha sempre vai ter em abundância. Agora aquele que retém, aquele que segura até o que é justo, até o que não, aquilo que poderia ser talvez algo até como diz a palavra, uma semeadura, uma plantação, tá ali, ó. Há alguns que espalham e ainda se lhes acrescenta mais, e outros que retêm mais do que é justo, mas é para sua própria perca. Quer dizer, tem pessoas que ela é tão dura, mas tão dura. Falou de dinheiro, a pessoa fecha o coração, ela não ajuda, porque essa pessoa, infelizmente, ela ama o que ela tem. Ela ama, ela não vive sem aquela riqueza. E aí é onde mora um dos nossos maiores problemas, é a avareza. A pessoa avarenta, a pessoa que ela ama o que tem e ela se perder 1 centavo, ela mata todo mundo por causa daquilo. Agora, pensando no que Jesus quer dizer, os ricos, eles amam as riquezas deles, eles são orgulhosos, mesquinhos em sua totalidade? Não, porque Jesus falou para esse jovem, ele tinha esse problema. Ele poderia ser o 13º discípulo, né? Sei lá qual seria o nome dele. E Jesus tinha seus discípulos, Mateus, Marcos, Lucas, chegando no 13º, e esse aqui é o Antônio. Vamos pensar que era o Antônio. O 13º discípulo é o Antônio. Mas o Antônio não quis. Por quê? Porque ele amou mais o dinheiro dele do que a Jesus Cristo. Foi nesse sentido que Jesus quis dizer, será muito difícil os ricos herdarem os céus por causa das suas próprias riquezas. E por fim, 24, e os seus discípulos se admiraram dessas suas palavras, mas Jesus, tornando a falar, disse: filhos, quão difícil é para os que confiam nas riquezas entrar no reino de Deus. Os que confiam nas riquezas a minha riqueza me dá condições de pagar a melhor faculdade para os meus filhos, a minha riqueza dá condição de eu ir na melhor loja de carros mais caros da cidade, eu vou lá. A minha riqueza me faz com que eu possa ter o melhor plano de saúde, pagar o melhor doutor, o perito naquela área que eu preciso, que cuida das minhas células, que cuida da minha alimentação, que cuida de tudo de você. Você pode ter o dinheiro para fazer tudo isso e mais um pouco, e comprar até um pedaço de uma ilha, se você quiser. Você pode comprar até o dinheiro, ele compra muita coisa. Ele pode adquirir muita coisa. Só que Jesus fala, quão difícil é para os que confiam. Então a exortação a confiança não pode estar naquilo que você tem. A confiança não pode estar atrelada à riqueza. Ou seja, é errado ganhar dinheiro, pastor? É errado prosperar? É pecado, então eu não vou para o céu se eu ganhar muito dinheiro? Não, esse ensinamento está errado. A vida e as nossas riquezas, e as riquezas, nós temos que ter uma separação das coisas. Nós não podemos ser, como diz a palavra, nós não podemos ser demasiados, nem muito para um lado, nem muito para o outro. Você tem que lutar para conquistar o melhor, mas você não pode esquecer que o que você conquistou não pode estar acima do seu Deus. Então, as riquezas são importantes, são benéficas para a vida do ser humano, mas se você coloca confiança nelas,
Então jogue fora, melhor ser uma pessoa humilde, mas ser uma pessoa que vai ter o coração sempre ligado no Senhor. Amém?